seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo, relação de troca, confinamento, é lógico, o clima interferindo tudo isso, nessa situação toda, e lógico, os preços ofertados, as condições de mercado do boi gordo nesta primeira fase, primeiro semestre, por dizer assim, ainda do primeiro trimestre, esta que é a grande verdade, do ano de 2024. Será que a gente tem, pelo menos, expectativas de que ocorra uma mudança, preços um pouco mais firmes para a arroba do boi gordo? Porque o que nós vimos até agora, 2023, não deixou saudade, o primeiro mês de janeiro, fevereiro também não deixou saudades ou não deixaram saudades com relação ao preço. E daqui para frente, o que vai acontecer? Nós vamos direto a Bebedouro, aqui no interior de São Paulo. Vamos até a Scott Consultoria conversar com o Felipe Fabri, que já está conosco. Felipe, boa tarde para você. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Boa tarde, Braga. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui representando a Scott Consultoria. E fico à disposição. E vamos lá, vamos bater um papo do que deve vir pela frente nesse mercado do boi. Você já antecipou alguns pontos, foi um comecinho de ano meio moroso. E não tem muita mudança pela frente, pelo menos na nossa percepção. O boi gordo está meio desanimado, meio anêmico com relação aos preços. O pecuarista ainda está bem ressabiado porque a conta, em alguns casos, não fechou. Será que nesse primeiro semestre ainda há a possibilidade de ter um revés, pelo menos uma reação desse mercado boi gordo ou não? Olha, Braga, na nossa percepção, deve ser bem difícil a gente assistir isso, pelo menos até a virada de semestre. E por que digo isso, tá? Nós temos durante o primeiro semestre uma concentração de oferta de fêmeas e também de boiada. Oferta de fêmeas por conta do descarte relativo à estação de monta do ano passado. Então, o ninho acabou impactando o vigor das pastagens e muita fêmea acabou indo para o gancho nesses 2 primeiros meses do ano. A gente assistiu esse movimento ainda forte, principalmente analisando ali o estado de Mato Grosso. E também nós temos, a partir agora do mês de abril, a entrada do outono, e o pecuarista sabe, isso acaba impactando diretamente no vigor das pastagens, tem um peso muito grande com relação à retenção dos bovinos a pasto. A partir de abril, perde-se capacidade de suporte e isso faz com que haja uma maior concentração de oferta também nesse momento. Então, nós não enxergamos um viés de alta, pelo menos no curto prazo, no mercado do boi. O viés de baixa, pelo menos, ele tem sido contido nesse começo do ano, pelo que nós estamos acompanhando. Ele não está tendo uma força exacerbada com relação ao que poderia estar acontecendo em relação aos preços frente ao início. Nós vimos uma exportação muito bem nesse começo do ano, segurando a questão até do ímpeto com relação a compras por parte da indústria, e a margem hoje ela está relativamente favorável à indústria, ao ponto que ela poderia estar até pagando um pouquinho mais, na nossa visão, Braga, pela arroba do boi nesse momento. Considerando aqui em São Paulo, o nosso indicador equivalente, que dá aquela margem, o equivalente Scott, que dá a margem pegando o boi, só trabalhando com a carcaça, vendendo ela, ele está positivo na casa de 3,5%, uma margem historicamente muito alta para a indústria. Então, sem considerar a venda de subprodutos, sem considerar a venda de todo o processo de desossa, a margem é positiva e o histórico ele não mostra isso nos últimos anos. Então, a gente poderia estar vendo o mercado um pouco mais firme, mas, como eu comentei, a questão das fêmeas nesse começo de ano, ela está ainda vindo com volume elevado e não tem colocado essa pressão de alta no mercado, pelo menos não nesse início de 2024, virada mesmo com relação a preço, expectativa de melhora só para o segundo semestre. A indústria poderia ter como parceiro mais próximo, né, o pecuarista aí ofertando um pouco preços mais elevados, se quisesse, se pudesse, né, na condicionante, né, mas de qualquer forma ainda testa preços menores, essa que é a grande verdade, isso que a gente tem visto também, né, tanto é que na apuração feita hoje por vocês, abertura dessa semana, hoje é dia 11 de março, uma segunda-feira, houve um recuo em 6 praças, né, a indústria continua testando preços menores, não que ela tenha recebido preços menores, principalmente na exportação, que é uma outra etapa que eu vou falar contigo. Mas Uhum. ela poderia ter
até mesmo ofertar um pouquinho mais, dar um certo equilíbrio, né? Um certo ânimo para o pecuarista, se quisesse, né, Felipe? Braga, o que a gente tem que levar em consideração, durante a fase de alta, para o pecuarista é excelente, porque você tem uma remuneração melhor com relação à arroba do boi, você, em teoria, acaba tendo uma expectativa de resultados mais favoráveis, e para a indústria o cenário ele acaba sendo um pouco oposto. Você tem a sua margem estreitada, você acaba tendo a aquisição da matéria-prima por conta da fase do ciclo pecuário mais onerosa, e isso faz que durante a fase de baixa a indústria tente se aproveitar ao máximo com relação a esse momento, a essa sazonalidade maior de oferta, principalmente, para tentar recuperar margens. Então é o que nós estamos assistindo nesse ano de 23 e de 24 também, é uma recuperação de margens na expectativa de melhores resultados. Então, todo mundo, no final das contas, quer tentar ter os seus resultados favoráveis, né? E aí a gente tem que lembrar que é uma cadeia e que é uma cadeia que é feita ao longo de anos, ao longo de ciclos. Por isso, para o pecuarista, é muito importante entender que a fase de baixa está agora em vigor, mas ela também traz oportunidades para quem conseguiu fazer caixa lá na fase de alta, trabalhar com melhora na condição do sistema de produção, principalmente em pastagem, agora para a fase de baixa, porque a reposição caiu. A reposição caiu até mais do que a arroba do boi em algumas regiões. Então, a relação de troca para quem recria e engorda ficou interessante nesse momento. Até mesmo para o criador, a relação de troca para a aquisição de novas matrizes também ficou interessante durante 23 e 2024. A receita obtida foi menor, mas com um caixa em mãos, isso poderia ter sido um pouco mais amenizado, pensando nas fases de altas anteriores que tivemos, para agora estar surfando talvez um período melhor pensando no estoque de arroba, né? Aí, de alguma forma, querendo ou não, a arroba do boi gordo teve uma queda, como você mesmo disse, né? Que vamos saber se vai reverter agora, quando é que reverte, só na mudança de ciclo, quando esse ciclo vai acontecer, essa mudança, né? Vou saber de você. Mas a arroba do boi gordo caiu 19, 20% pelo indicador CPE, né? Num período aí. O mesmo aconteceu com o boi magro também, a reposição caiu no mesmo percentual. Isso que você fala de oportunidade, de repente, de chegar e começar a colocar na ponta do lápis, olhar essa reposição que está teoricamente barata, né, em muitas praças, houve uma queda bem acentuada para o animal, e já programar para 2025, 2026, seria essa talvez uma saída para o produtor? Porque a indústria, de alguma forma, está fazendo a recomposição das margens dela. Enfim, né, houve essa oscilação de preços, tudo, né? A indústria está fazendo a parte dela. O pecuarista tem que se preocupar com a parte dele também, né? Aproveitar essas brechas, é isso, É Felipe? isso aí, Braga. Eu vou trazer aqui um dado muito interessante que nós temos aqui na Scott Consultoria. Levando em consideração o histórico, tá, dos últimos 20, 30 anos com relação ao preço da aquisição do bezerro, a questão do ágio dele frente à venda dele lá na frente, quem compra bezerro nos ciclos de baixa da atividade pecuária, nas fases de baixa dentro do ciclo pecuário, dali a 20 meses, 24 meses, pensando aí num sistema de produção mais precoce, esse bezerro vai estar, em teoria, tá, dentro do histórico, vai estar com ágio com relação ao preço da arroba do boi que eu vou estar vendendo para o preço da arroba do bezerro que eu adquiri. E quem compra na fase de alta, como nós tivemos entre 2020 e 2021, o quadro é o oposto. Quem compra bezerro com um ágio muito elevado ali naquele momento de fase de alta, ele não vai conseguir, na maioria dos casos, vender a arroba do boi a um preço que pague a aquisição que ele fez lá atrás. E isso é um histórico que nós temos aqui com dados que mostram isso. Então isso quer dizer o quê? Que 2023, pensando no ágio do bezerro com relação ao boi gordo, foi um momento para se pensar em adquirir mais bezerrada jovem para virada de ciclo. Quando ela deve acontecer? Na nossa perspectiva, e não só aqui da Scott Consultoria, mas hoje vários analistas têm apontado e acreditado nesse cenário de que 2025 deve começar já a ser a primeira virada com relação à fase de alta, a entrada na fase de alta, até o segundo semestre de 2024 pode começar a marcar esse momento, tá? E aí 2025 para 2026, as fases mais fortes com relação à retomada de preços. Para quanto
iremos com relação à arroba do boi gordo? Aí só bola de cristal para nos dizer, mas a perspectiva de mercado seguindo o ciclo pecuário é que a partir de 2025 a oferta de bezerros ela seja menor. Já esse ano deve vir mais frágil do que em 2023. Por quê? O bezerro, para chegar ao mercado, ele precisa de pelo menos 2 anos, levando em consideração a estação de monta. Então, bezerrada que vai chegar ao mercado em 2025 é fruto da estação de monta de 2023, que foi o ano que nós tivemos a maior participação das fêmeas no abate da nossa história recente. Foram quase 47% das fêmeas participando dos abates. Então, menos fêmeas entrando em estação reprodutiva, entrando em estação de monta, leva a um quadro de que lá em 2025, pensando na oferta de bezerradas, ela deve vir mais enxuta, os preços dos bezerros devem começar a sentir aí e subir, estimulando a retenção de fêmeas e voltando toda a questão de retomada de preços para a arroba do boi. E aí, pensando em quem vai trabalhar um pouco mais, num ciclo mais curto, na recria e engorda ao longo desse ano de 2024, é um momento de oportunidades também, tá, Braga? Você comentou a questão do boi magro com o boi gordo. Hoje, praticamente, estamos falando de uma referência que caiu no mesmo patamar, então a relação de troca ela é praticamente a mesma, mas aí o custo com alimentação é algo que a gente tem que destacar. Enquanto o boi, seguindo o indicador CPEA, caiu na casa dos seus 19 a 20%, o preço do milho ele cedeu aí na casa dos seus 30%. Então a gente vê um milho hoje que havia uma incerteza muito grande com relação ao direcionamento dele, esperava-se que os preços viriam mais firmes, a B3 apontava isso até o início de fevereiro para os contratos olhando para a safrinha. Por quê? Atraso na semeadura de soja no Brasil, risco com relação à janela ideal para o milho safrinha. Já havia uma perspectiva de menor produção e um estoque de entrada nessa safra menor. Então, isso tudo ditou preços firmes até agora em fevereiro. Hoje a gente está com quase 70% da safrinha brasileira já semeada dentro da janela ideal. Os preços estão cedendo no físico e estão cedendo também no mercado futuro. Quando a gente olha para a relação de troca do milho com relação ao boi, a gente está falando para Centro-Oeste de quase 5,5 sacas para cada arroba comercializada. No ano passado eram 3,8 sacas por arroba comercializada. Então, para o recriador invernista, está uma situação interessante, relação de troca com a reposição, pensando no boi magro ou no garrote, estável dentro dessa comparação anual e um custo com alimentação mais favorável. Aí a gente tem que olhar para os preços no mercado futuro e ver, enxergar se a conta dentro do meu sistema de produção, com esses custos atuais, eles fecham, principalmente pensando nesse primeiro giro de confinamento, que agora, a partir de abril, o produtor começa a se programar mais, né? Bom, de alguma forma melhora bastante essa relação de troca, arroba versus saca de milho, né? A relação de troca melhorou bastante. É lógico, porque logo no começo a gente fica pensando, né? Pô, vai acabar as águas, vem logo a escassez de pastos, né? Mas, por outro lado, tem a possibilidade de ofertar, né, uma alimentação no coxo ali um pouco mais barata, né? Isso já colocando na ponta do lápis, o pecuarista vai saber se realmente vale a pena ou não. Agora, a reposição vai continuar barata ou a demanda agora, já sabendo tudo isso, acompanhando os boletins que vocês fazem, as projeções que vocês fazem, o próprio mercado tem mostrado isso, que vai ter uma mudança de ciclo, a reposição ainda vai continuar nesses patamares ou pode dar uma estilingada? O Braga, pelo menos para esse primeiro semestre, a gente não enxerga um viés de movimentação altista. A gente começa a partir do mês de abril, maio, março, abril, maio, né? São os meses que nós caracterizamos como os meses de safra de bezerrada, né? Então, o mercado ele vem mais ofertado nesse período, só que o fato do mercado estar mais ofertado e os preços estarem semelhantes ao que nós vimos no começo do ano de 2024, já nos indicam que é um mercado um pouco mais firme com relação à reposição. O que eu quero dizer? A pressão de baixa ela poderia estar sendo maior por conta da questão de aumento de oferta neste momento do ano dentro do mercado de reposição. Tá? Então, os preços eles têm andado mais de lado com relação ao mercado de reposição desde o início de 2024, vem com um certo viés de baixa natural para o momento, mas não acreditamos em estilingada, pelo menos nesse primeiro semestre. Mas, para o segundo semestre, para a virada
aí de 2024 para 2025 é quando a gente acredita já em um viés um pouco mais altista, um pouco mais firme com relação aos preços no mercado de reposição, acompanhando até mesmo a expectativa com relação ao ciclo pecuário de preços. É uma pergunta à parte, né, Felipe? Porque quando a gente fala dessa cadeia, a gente procura enxergar ela com um equilíbrio, né? Nem sempre isso é possível, a gente sabe das distorções que o próprio mercado impõe, né? Inclusive essas diferenças de preços ofertadas pela indústria, questão do mercado internacional, exportações, enfim. E o criador, né, nesse momento, ele está lá na ponta. Ele deve estar, né, passando ali bocados, né, como se diz, né, diminuindo bem a margem dele, né, porque a reposição bezerrinho ali, o garrote, tá barato, né, mas os custos para ele continuam, é lógico, agora diminui um pouquinho, mas lá atrás, na produção desses garrotes aí, o custo estava elevado, né, ou seja, ele não deve estar muito animado não, né, o criador. Não, pensando do lado do criador, não, e até um reflexo disso é o forte abate de fêmeas que nós estamos assistindo nesse começo de 2024. Por quê? Se o criador ele está estimulado, se ele está acreditando, né, nessa questão do viés de alta e tudo mais, e não tem a necessidade de fazer caixa, e ele tem a necessidade de fazer caixa nesse momento, 2022 e 2023 foram anos de margens muito apertadas para o criador, ele vai descartar as fêmeas, às vezes, na primeira estação de monta, no primeiro ciclo com relação à monta das fêmeas, ele já vai descartar caso ela não tenha emprenhado. Em anos onde a margem está mais atrativa, a gente vê o criador levando essa fêmea por mais tentativas, pelo menos com relação a emprenhar, para lá na frente ter uma remuneração melhor pensando no bezerro. Então foram 2 anos que para o criador eles foram bem difíceis, e agora, em 2024, a gente começa, como eu citei, a ver uma luzinha já que pode ser de alento. Claro, não vamos esperar que a gente vai voltar a ver o bezerro de R$ 4.000 tão cedo com relação ao mercado, como aconteceu entre 2020 e 2021. Ali nós tivemos um somatório de fatores em que os astros contribuíram para que tanto a arroba do boi quanto o preço do bezerro disparassem. Nós tínhamos um mercado externo comprando muito em volume e pagando o que bem entendesse pela necessidade, o comprador com a necessidade de pagar mais porque o mercado externo entrou nessa fase do ciclo, entrou nessa fase de compra dentro de uma fase de alta do ciclo pecuário de preços, então foi um somatório de fatores além do ciclo pecuário de preços que trouxe essa toada tão altista naquele momento. Agora, que a gente deve ver um mercado mais firme pela frente e que pode trazer margens mais atrativas, é um fato. E essas margens mais atrativas elas vão estar muito condicionadas ao quê? A tomada de decisão em 2023. Nós estamos vendo que a perspectiva é que para 2025 os preços da bezerrada ganhem substância, ganhem fôlego no mercado brasileiro e que nesse momento o descarte de fêmeas no começo de 2024 ele está bem elevado ainda, ou seja, o criador não está insistindo em tentar manter essas fêmeas, pelo menos para tentar emprenhar dentro desse começo de ano, está precisando fazer caixa ainda, e isso nos leva a crer em um déficit com relação à oferta de fêmeas que vão emprenhar no final desse ano de 2024, refletindo ainda mais em uma diminuição de bezerros lá para 2026 também. Então, se o ano não foi fácil com relação a 2023, o horizonte que a gente tem, pelo menos para um médio e longo prazo, é mais favorável para a atividade de cria, e aí a cria é a primeira a sentir com relação a preços. A partir do momento, quem tem um reflexo mais claro com relação a uma virada, né? Quando a gente fala que o preço do bezerro nesse começo do ano está menos pressionado do que no começo do ano passado, já nos é um indício de que a oferta tem diminuído, mas não ao passo de ser suficiente para sustentar preços ainda, para trazer um viés de alta tão forte. Mas para 2025 a gente espera que essa virada já venha. E aí tem um fato interessante, tá, Braga? Que para o criador, 2023 também foi um ano relativamente bom na relação de troca. O que eu quero dizer? Quando a gente compara a venda tanto de uma vaca gorda, pensando aí numa vaca de descarte, para aquisição de uma novilha, ou de um boi gordo para aquisição de uma novilha, para repor plantel, 2023 foi o ano de melhor relação de troca para quem faz a atividade de cria. E aí um outro dado interessante é que essas fêmeas que chegaram ao mercado em 2023 e também os bezerros, né, machos e fêmeas que chegaram ao mercado em 2023,
refletiram a estação de monta lá de 2021, que foi o ano onde o Brasil mais utilizou ferramentas de inseminação, ferramentas para produção que não fossem a estação de monta, natural, tá? Então, desse modo, a gente viu uma bezerrada de melhor qualidade chegando com uma relação de troca com preços muito baixos. Para quem faz a cria ou recria engorda, foi um momento que, para a virada de ciclo, relativamente favorável. Aí dependia de vários fatores. Dependia de caixa, dependia da saúde financeira, enfim, vários critérios, até também da própria capacidade de suporte da pastagem, pensando em receber mais animais aí. Mas foi um ano que deixou muita oportunidade e agora o cenário se mostra um pouco mais favorável para os próximos anos. Bom, duas questões. Mercado interno, mercado de carne, né, o escoamento de carne, e esse vale, pelo menos essa proposta, essa ideia, né, talvez seja um balão de ensaio, não foi implementado ainda, no vale carne de R$ 35. Tua avaliação nesse sentido, pode dar certo? Tudo que vier a ser, pelo menos, incentivar o consumo, né, pode eventualmente dar um suporte aos preços? Sua avaliação nesse sentido? Olha, é positivo, mas eu sempre prefiro pensar que há outras formas mais favoráveis de se estimular o consumo e a cadeia. Geração de emprego, crescimento do produto interno bruto, enfim, a capacidade de aumentar a renda per capita da população. Seria essa é a melhor saída para a gente poder chegar a um melhor poder de compra. É bom por um momento, é aquela medida que a gente toma ela e acaba sendo favorável em determinado momento, vai acabar gerando até um atrativo, pensando do lado de fatores aí políticos lá na frente, mas não vejo como uma medida que vai dar solução. Vai estimular, sim, o consumo de carne bovina, a gente deve ter um crescimento no consumo interno de carne bovina para o ano de 2024 em função disso, tá? Mas a gente poderia ter medidas daí sendo trabalhadas para pensar em aumento de renda per capita e para pensar também na questão de estímulo à cadeia de produção, que favoreçam aí, que seja a indústria ou que seja o produtor, no sentido de diminuição de carga tributária, outras formas para se estimular também, tá? E a gente tem que levar em conta que não há doce e nem injeção na testa que é dado de graça. Se a gente está tendo que colocar dentro no mercado, injetar aí uma quantidade que vai na casa até de bilhões com relação a esse estímulo, da onde o governo vai tirar isso? Ponto. De algum lugar vai ter que vir, essa conta ela vai ter que ser paga de algum meio, tá? E a gente já está tendo um governo que tem trabalhado deficitário e com dificuldade de conseguir fechar as contas públicas sem essa medida no meio do caminho. Então, para mim, é positivo, por um lado, pensando no consumo, pensando na questão de sustentação de preços, mas, de modo geral, a longo prazo, não é algo que traga benefícios palpáveis na minha visão. Alguém vai ter que pagar a conta, né? Uma outra história, mas enfim, só para poder encaminhar, o bate-papo está muito bom aqui, tuas informações aqui estão sendo preciosas, né? Uma questão só, né? Quando a gente fala do mercado, muitos estão reclamando que até mesmo boi China, padrão que tinha lá aquele ágio, aquela diferença, em alguns casos praticamente nivelou com o boi comum. Isso está acontecendo mesmo? Não tem mais aquele ágio? O que está acontecendo nesse sentido? Onde tem a verdade nessas negociações aí? Boi China com o mesmo preço do boi comum, é isso? É isso aí, tá acontecendo, tá, Braga? E por quê? Primeiro ponto, quando a gente pega para analisar, a China fez para o Brasil algo que o próprio governo não conseguiu fazer, que foi aumentar o nível tecnológico com relação aos sistemas de produção. Ponto. Foi uma demanda de mercado que surgiu começou em 2015, mas ganhou força a partir de 2018, 2019 por conta de uma questão sanitária no país. E num primeiro momento, havia-se ali uma necessidade de urgência, um caráter de urgência ali com relação à aquisição por parte da China. Então, China comprava em volume e pagava o que bem entendia para poder abastecer o seu mercado. Tá? Então, foi uma questão, primeiro, pontual, estrutural, que demandou mais com relação à cadeia de produção e fazer com que a indústria tivesse uma remuneração melhor. E aí isso permitiu que, naquele momento, quando você tinha um N muito não muito baixo, mas um N menor com relação a produtores fazendo esse tipo de produto, levasse a uma diferença, um spread muito maior do que a gente tem hoje. Chegamos aí a quase R$ 20 em determinados momentos daquela época. Hoje,
você já tem mais produtores implementando a tecnologia, procurando por esse padrão e fazendo com que o mercado China, até certo momento, se torne o novo normal. Poderia se estar pagando mais, a gente poderia estar vendo um ágio maior em algumas regiões. São Paulo hoje, por exemplo, o ágio é no máximo de R$ 10, no máximo, tá? A gente poderia estar vendo uma movimentação de ágio maior? Poderia. Se a China estivesse pagando mais, a China está pagando, pensando em carne, quase 25% menos do que pagava no ano anterior, em 2023, ou fechou 2023 com relação a 22, pagando 25% menos. Isso diminui margem da indústria. A indústria está em um momento que está bem abastecida com relação à oferta de carne, então não tem a necessidade de compra muito atrelada a esse momento do ciclo, tá? E aí a gente tem que levar em consideração também que se por um momento a gente considera favorável abrir mais plantas, vamos pensar, quanto mais plantas, quanto mais fornecedores a China tiver, num primeiro momento, maior deve ser o ágio a ser pago. Por quê? Mais compradores brigando por uma mesma mercadoria. Mercadoria essa que tem sido cada vez maior no nosso mercado. E aí, quando a gente passa desse primeiro momento, dessa abertura de novas plantas, a tendência é que todos comecem a trabalhar num patamar de preços mais próximos, que o mercado chinês tenha da onde comprar com mais volume com relação a fornecedores, e isso coloca uma certa pressão ou mesmo uma estabilidade com relação aos preços. Então a gente pode dizer que o boi China hoje ele acaba sendo o novo normal para o mercado brasileiro. Até onde isso vai? A gente vai ter que avaliar, a gente vai ter que seguir vendo nos próximos anos, mas em termos de volume, pensando em China, e até para finalizar a nossa fala, olhando no contexto geral, a gente vai seguir bem demandado, tá? A expectativa para esse ano é que o Brasil trabalhe com um volume semelhante ao que foi em 2023, que foi um ano recorde com relação à exportação de carne bovina, mas os preços não têm direcionado a um movimento de alta com relação à aquisição pelo mercado internacional da nossa carne bovina. Por quê? Não há mais o caráter de necessidade pensando em China. A gente tem nesse momento uma questão cambial que também acaba botando uma certa pressão com relação ao comprador lá fora, e aí a gente vai ter que passar a entender melhor como que esse mercado vai se direcionar, porque com maior volume e preços menores, a expectativa é que o faturamento, de certo modo, ele possa ser compensado em função do volume, mas ainda tem muito chão aí pela frente para a gente trabalhar e entender. Tá certo. Para poder finalizar, você fez toda a análise dentro daquilo que a gente tinha, né, no tempo, na tua disponibilidade. Eu estou encerrando com um momento, uma memória, né? Um momento passado, né, para relembrar alguns preços bons, né? Em março de 2022, lá pelo meados do dia 9 de março de 2022, portanto, 2 anos atrás, nós tínhamos aí milho a R$ 98,20, soja a R$ 201,40 a saca, boi gordo a R$ 314. Só ficou na memória, só ficou no passado, só na lembrança mesmo. Aí o Gleidson rapidinho colocou para a gente ver. R$ 314 é difícil, né? Bola de Para cristal 2020, também não funciona não, né? para 2024 é muito difícil, os preços no mercado futuro hoje não indicam essa referência, tem trabalhado inclusive hoje com um viés mais favorável ao comprador, olhando aí para preços abaixo até da referência que nós temos nesse momento para o mercado físico, mas eu não acredito em preços voltando a esse patamar, pelo menos em 2024 a gente não deve ter os astros trabalhando para esse boi de 314 tão cedo. 2025 pode ser que nós tenhamos já uma sinalização mais próxima dos 300, mas para 2024 é muito difícil da gente chegar, viu, Braga? Eu não enxergo o mercado tendo um solavanco tão alto. Aqui, opinião de bola de cristal, tá? Mas não vejo o mercado trabalhando com esse patamar de preços ao longo dessa temporada de 2024. Tá certo. Felipe Fabbri, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Nós fizemos aí praticamente uma abordagem com todos os temas relacionados à pecuária, que preocupam, sem dúvida, e encaminham também, mostram uma luz aos pecuaristas, né, nesse ano tão complicado de preços, custos, enfim. Mas, poxa vida, muito obrigado. Manda um abraço a toda a equipe e dispõe aqui do Tempo e Dinheiro na primeira oportunidade que você quiser. Fala, Braga, olha aqui, amigos do Tempo e Dinheiro, tenho aí algumas informações, abre espaço
né, que a gente aqui está à sua disposição, o pessoal da Scott, Alcides, Torres, né, o próprio Scott, todo mundo sempre conosco aqui, né, e essa disponibilidade muito grande de explicar detalhes, sem pressa, sem preguiça, isso puxa, faz a diferença, você nem imagina como é bom para o pecuarista e para a gente aqui também. Felipe, um abraço para você, viu? Foi um prazer, bom início de semana. Obrigado, Braga. Um bom início de semana a todos. Eu só vou deixar um convite aqui, viu, Braga, para você e todos os amigos que estão nos assistindo. A gente vai estar em Ribeirão Preto discutindo alguns assuntos do mercado pecuário e de grãos entre os dias 9 e 14 de abril no encontro de confinamento e recreadores da Scott Consultoria, um evento já tradicional do meio pecuário. E aí, para quem quiser saber um pouquinho mais, fica aí o convite, é confinamentoerecria.com.br. Sem dúvida, convite feito e a gente volta a falar, reforçar esse convite para os pecuaristas que nos acompanham por aqui. Um grande abraço, mais uma vez, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Detalhes estarão disponíveis nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, comemorando também os 100 mil inscritos no YouTube e, lógico, você continua aí nos apoiando nas mídias sociais, no Tempo e Dinheiro, Facebook, Twitch, enfim, todas as mídias sociais que estão sempre nos prestigiando. Aliás, quem nos prestigia não são as mídias sociais, é você que nos faz e nos dá esse prestígio para que a gente possa cada vez ficar mais forte nas informações do mercado, de quem produz alimentos para o Brasil e para o mundo. Nosso muito obrigado, até uma próxima.